Olá, tudo bem com você? Como foi a sua semana? Ruim, boa ou mais ou menos? Bom, então deixa eu te falar. Tá começando o seu programa de boas notícias. Relaxa onde você estiver, porque agora é um momento que vai aquecer o seu coração e eu quero muito contar com a sua companhia, ok? E se você está chegando hoje pela primeira vez ao Revista Novo Tempo, deixa eu te convidar para estar com a gente de segunda a sexta às 6h45 da noite e também quero que você conte o que está achando do programa. Compartilhe a sua boa notícia com a gente, comente alguma reportagem que você viu aqui no programa. Para isso, mande mensagem para o WhatsApp 12 98135 2908. Eu vou repetir bem devagar para você. 12 98135 2908. Manda que a gente vai ler aqui e mostrar na tela para todo mundo ver. Agora, veja comigo um pouco do que vamos ver no programa de hoje. Adra e Escola Adventista em Belo Horizonte doam cestas básicas e ensinam alunos sobre caridade. Semana Voz da Esperança marca evangelismo da Rádio Mundial Adventista em Belém. Estudantes do Colégio Adventista de Itajaí, em Santa Catarina, participam de Fórmula 1 das regatas. Família pioneira volta à cidade para acompanhar a reinauguração do templo que ajudaram a construir. Coral formado por adventistas de comunidade indígena canta louvores em língua nativa. Tudo isso e muito mais no seu programa de boas notícias, que já está no ar. Vem ver! Na Bíblia, Jesus faz uma promessa de que ele somente voltaria após todos os povos e nações ouvirem falar do nome dele. Essa promessa parece até distante. Para você ter uma ideia, a Índia, um dos países com menor índice de cristianismo no mundo, tem apenas 2,3% da sua população cristã. Cerca de 80% pratica o hinduísmo e 14,2% o islamismo. No entanto, a passos lentos, voluntários têm ajudado a mostrar o amor de Cristo de uma forma diferente. Você vai ver agora como missionários ajudaram na construção de centros de evangelismo na Índia, no quadro Maranata. No nordeste da Índia fica um estado que pode não se parecer com a Índia que você imagina. Aqui as aldeias marcam os topos das montanhas até 1.800 metros acima do nível do mar. O hinduísmo, o islamismo e o budismo não são as religiões primárias, mas sim o cristianismo. E até as pessoas parecem mais do sudeste asiático, pertencendo a uma das 33 diferentes tribos, cada uma com uma cultura e um dialeto diferente. Este é o estado de Manipur. Manipur é um estado no extremo nordeste da Índia. Fazemos fronteira com Myanmar, no leste, e parte do sul faz fronteira com Bangladesh. Temos uma mistura de pessoas, a todos os tipos de dialetos. Temos mais de 20 idiomas sendo falados nesse pequeno estado. Então, esse lugar, eu posso dizer, que é um lugar muito complicado com tantas tribos e tantos grupos pequenos de pessoas. Nas regiões montanhosas, muitas aldeias só são acessíveis por estradas de terra íngremes, estreitas e cheias de pedras. As pessoas vivem uma vida simples, cultivando a própria comida e construindo a própria casa. Moram em cabanas pequenas. Às vezes só podem ter um quarto e uma cozinha. E claro, os banheiros ficam um pouco longe das casas. Quem tem um pouco de dinheiro, um pouco mais de dinheiro ou mais produtos para vender, tem casas melhores. E claro que ainda continuam pobres, vivendo em casas de palha, com paredes de barro ou às vezes de bambu, que é melhor quando há condições. E também na maioria das casas, nas aldeias, o piso é de terra. A mensagem adventista do sétimo dia foi levada a Manipur em 1952, com aldeias nas montanhas formando suas congregações ao longo dos anos.
Para esses residentes, muitos dos quais vivem em locais isolados e remotos, a igreja local é parte integrante da vida na aldeia. A igreja é muito importante para essas aldeias porque é um lugar onde eles se encontram. É um lugar de comunhão. Nos casamentos, ou em casos de morte, ou em várias ocasiões, é um lugar onde se encontram. É um lugar onde eles vêm orar juntos, cantar juntos, comemorar juntos e chorar juntos. E também para os pais levar os filhos para a igreja é muito importante, porque quando levam as crianças para a igreja, elas têm uma crença. Embora a igreja tenha um papel central na vida dessas pessoas há décadas, essas congregações humildes carecem de um local adequado de adoração. Na década de 90, os diligentes membros ainda se viam adorando em casas de membros ou em velhas estruturas nada favoráveis à adoração. Nós só utilizamos madeira comum e um pouco de bambu. Então, nós levantamos e alguns deles constroem de acordo com o que há disponível, como palha. Usamos a palha para o teto. Então, adoramos lá. Enfrentamos muitos problemas com nossa antiga igreja. Havia goteiras e o chão era de barro. Então era sujo e nada fácil de limpar e de manter. As paredes de bambu não aguentavam muito e os membros eram poucos. Bom, era uma estrutura de madeira e o chão era de barro. Também não era cimentado, então era quente no verão. Muito quente. E então se ouvia o barulho. Agora é bem melhor com o isolamento acústico. Antes, quando adorávamos e cantávamos canções, nós competíamos com o barulho lá de fora. Em 1999, a Maranata atendeu a um pedido da Igreja Adventista do Sul da Ásia para construir igrejas em Manipur. Na época, era tecnicamente referida como uma missão da Igreja Adventista, sem autossuficiência financeira para ser chamada de associação. Na década de 90, na Igreja Adventista, tenho que dizer que as pessoas eram pouquíssimas. Alguma coisa entre 4 e 5 mil pessoas. E a nossa renda de dízimos era muito pequena. Quase não tínhamos... Todo mês, como tesoureiro, eu sentia na pele que mal tínhamos dinheiro suficiente para pagar os salários. Mas acho que o auxílio que veio através das igrejas da Maranata ajudou muito. Após a Maranata construir novas igrejas em todo o estado em 1999, ocorreu uma mudança considerável na membresia. Mudanças positivas nos ambientes de adoração levaram a uma fé mais profunda e mais doações. Todos ficaram felizes, na verdade, porque, como eu disse, nunca esperávamos ter uma igreja tão bonita. Então todos ficaram felizes e eu quero dizer que somos gratos a Deus pela igreja. Somos gratos às pessoas que não conhecíamos, que nunca conhecemos e que nos deram um presente. Estamos muito felizes. As pessoas estavam felizes por terem uma igreja e podiam ir aos sábados, se reunir e cantar juntos. Antes, não havia esses prédios. Então, os dízimos e as ofertas melhoraram bastante depois dessas igrejas de 1999. Hoje, a missão de Manipur se tornou uma associação de pleno direito financeiramente autossuficiente, graças, em parte, à estabilidade trazida pelas construções da Maranata. Eu acho, na minha visão pessoal, que se a Maranata não tivesse vindo, ainda seríamos uma missão. Porque o encorajamento que recebemos da forma como a Maranata nos auxiliou ajudou muito nossos membros a ficarem mais confiantes e a serem mais fiéis na frequência. E como sabem, se eles são mais fiéis na frequência, as ofertas também aumentam. Então, daquela forma, acho que realmente nos ajudou. Quando voltamos, a Maranata retornou a Manipur em 2022 para construir mais 20 igrejas, enfrentando uma infinidade de desafios logísticos nesta parte linda e rústica da Índia.
Depois de uma campanha inicial em Manipur, em 1999, a Maranata recentemente voltou para construir novas igrejas para congregações em necessidade. O coordenador de construção, Christos Matthew, ajudou a construir as primeiras igrejas em 1999 e trabalhou por toda a Índia desde então, coordenando centenas de projetos em vários estados para a Maranata. Sempre há desafios, não importa onde ele esteja, mas trabalhar em Manipur tem uma logística própria a ser superada. Trabalhar num estado como o Manipur exige muito planejamento, na gestão de materiais, na gestão de mão de obra e na logística. E isso requer uma supervisão constante e acompanhamento dia a dia. Muitos materiais de construção vêm de fora do estado de Manipur. A maioria vem de estados vizinhos, de Assam, de Nagaland, e tem que passar pela fronteira do estado. Enfrentamos muitos problemas com o transporte e principalmente com os bloqueios na fronteira. Todos os nossos projetos de construção de igrejas são em aldeias remotas. E essas aldeias podem ser no topo da montanha ou embaixo, num vale, e às vezes ficam inacessíveis devido às chuvas. Mesmo que chova só por um dia, não conseguimos acessar o local. As estradas ficam escorregadias, lamacentas e os veículos não conseguem passar. Alguns locais de construção são no topo das montanhas, onde não há estrada e os membros da igreja têm que fazer estradas só para os materiais de construção chegarem ao local. Todos os locais remotos onde a Maranata está trabalhando ficam espalhados pelo estado de Manipur, dificultando o deslocamento de trabalhadores especializados. A distribuição dos membros da equipe para supervisionar esses projetos exige muito planejamento, principalmente com a gestão de pessoal, da nossa mão de obra e da logística de materiais. Dessa vez, designamos um membro de nossa equipe só para logística, para organizar isso tudo. Nós nunca fizemos isso em nenhum dos nossos outros projetos dos anos anteriores. Além das viagens desgastantes e do trabalho físico, a equipe precisa passar meses fora de casa concluindo a obra. Os membros da equipe podem voltar para casa uma vez a cada 75 dias. Então, durante esses 75 dias, eles trocam de local e, às vezes, se uma fase de construção da igreja é uma etapa crucial, eles têm que ficar e terminar e depois ir embora. É muito difícil ficar longe da família, ainda mais se os membros têm uma família jovem. É muito difícil. Às vezes não conseguem voltar para casa por uns 3 ou 4 meses. Apesar das longas horas longe de casa e de todos os pormenores que Christos precisa lidar, a gratidão dos aldeões que ele visita o motiva a continuar levando o trabalho adiante, apesar dos obstáculos. Eles se aproximam de nós com muita esperança, principalmente quando dizem que estavam nos esperando e estavam orando por uma igreja há muitos anos e agora viemos para construir esta igreja. E depois disso, quando voltamos com a equipe para começar o processo de construção e depois terminamos ele, ver a satisfação no rosto dos membros da igreja é o que nos faz continuar. Uma dessas aldeias se chama Firam Colin, a mais de 1.500 metros acima do nível do mar. É o lar de uma congregação adventista desde 1973. El Sheltang é o ancião da igreja adventista daqui e lembra como os membros trabalharam duro para construir a antiga igreja. Os mais velhos decidiram coletar materiais da floresta próxima. Cada membro deu a sua contribuição. As mulheres venderam as produções das suas hortas e o arroz dos seus campos, e os homens ajudaram nas tarefas de carpintaria e alvenaria. O número de membros crescia a cada ano e o espaço voltou a ser um problema. Os pilares de madeira que sustentavam a igreja ficaram mais fracos por causa dos cupins. A igreja ficava mais velha e fraca a cada dia. Queríamos uma igreja com
parede de tijolos e piso de concreto, mas não tínhamos dinheiro. Quando soubemos que a Maranata construiria uma igreja para nós, ficamos maravilhados e gratos. Foi um alívio para os membros da igreja. Quando os trabalhadores chegaram, os membros da igreja ficaram empolgados e oramos com eles antes de começarem a obra. Quando a construção começou, nossos membros ofereceram toda a ajuda possível. Nos revezamos para ajudar eles todos os dias e ver a igreja crescendo nos motivou a ajudar ainda mais. Tivemos nossa melhor experiência de construção de igrejas nessas aldeias, porque as pessoas são muito simples, muito prestativas, principalmente durante o processo de construção. Estão prontos para ajudar com qualquer coisa que puderem, até oferecendo ajuda com trabalho manual e com transporte dos materiais, quando os materiais não podem chegar ao local. Tudo isso mostra a ânsia deles de ter uma igreja na aldeia. Esse é um lugar único para a gente. Construir igrejas com esse tipo de cooperação com os aldeões. Estamos empolgados com a nova igreja que a Maranata está construindo para nós. Sentimos orgulho de mostrar aos outros que temos uma igreja nova. Com o nosso jubileu de ouro se aproximando, convidaremos muitas igrejas e aldeias vizinhas para comemorar e mostrar que não estamos sozinhos. Em nome da nossa igreja, quero agradecer a todos os doadores. Que Deus esteja com eles onde trabalham e abençoe a família deles, o ministério deles e tudo o que fizerem. Após fundar uma igreja nos anos 80 em Itamari, no interior da Bahia, a família Cerqueira retornou à cidade para acompanhar a reinauguração do templo, que passou por uma reforma geral. A iniciativa para esta reforma foi tomada depois de um milagre. Entenda na reportagem. Em 1968, chegava à cidade de Itamari, localizada no sul da Bahia, Dona Ivone com sua família. Ao constatar que não havia presença adventista ali, não ficou parada. Eu saía nas portas, evangelizando as pessoas. Depois, com a ajuda de 2 comportores, que apareceram aqui na cidade, que orei pedindo a Deus, nós reunimos o grupo. E aí eu consegui um terreno e o material com algumas pessoas e fiz a igreja. A igreja, mesmo simples, foi estabelecida. A família de Dona Ivone saiu da cidade e cada um seguiu seu caminho. O caminho da Vanessa foi o mais longo nos Estados Unidos, local onde passou pela maior provação de sua vida. Em 2013, a minha filha sofreu um acidente de carro muito grave. Quando chegamos no hospital, ela já estava em coma. E aí, conversando com os médicos, eles falavam para a gente na possibilidade dela morrer, ou se ela não morresse, ela ia ficar com sequelas pro resto da vida. Foi a partir desse momento que eu comecei a lembrar que eu conhecia um Deus maravilhoso, que fazia milagre. Comecei a orar, comecei a pedir que se Ele curasse a minha filha e não deixasse ela com nenhuma sequela, a partir daquele momento eu ia viver para a missão. Uma semana depois, a filha estava consciente e andando. Vanessa e seu esposo cumpriram o prometido e uma de suas ações foi ajudar a reformar sua igreja de origem. Deus fez tanto por mim, salvando a minha filha, que está aqui hoje, vendo essa igreja tão linda, é o mínimo que eu posso fazer. 40 anos após a construção do primeiro prédio, o templo reformado ficou assim. E a evolução neste período não foi apenas na estrutura. Hoje, 70 pessoas fazem parte desta igreja em um município com cerca de 8.000 habitantes. A reinauguração do templo, também com o apoio do projeto Igreja Nova de Novo, aconteceu nos dias 21 e 22 de abril e em clima de festa, reunindo a comunidade, gestores municipais, líderes religiosos, equipe administrativa regional da igreja e, claro, que a família de Dona Ivone esteve representada por ela e 2 filhos. Ter essa igreja como parceira de transformação social, nós, enquanto poder público, trabalhamos nesse sentido e ter a Igreja Adventista como parceira reforça esse trabalho e a gente é grato a Deus por isso.
Hoje, na inauguração, nós já vimos muitas visitas, pessoas que antes não se sentiam atraídas a vir à igreja, mas agora se sentem interessadas em saber mais sobre a Igreja Adventista. O movimento se estendeu a espaços públicos da cidade. Além da distribuição de livros, a cantora Cíntia Nascimento teve participação musical. Para completar, a celebração coincidiu com o aniversário de Dona Ivone. O presente da igreja e o presente do meu aniversário. No último domingo, aconteceu uma programação para todas as mulheres da região central do estado de São Paulo. Eu, inclusive, estive lá para conversar com elas e foi super edificante, motivador. O evento contou com a presença de palestrantes especiais com o objetivo de incentivar, motivar e capacitar mulheres para servir melhor a obra de Deus. Médicas, educadoras, secretárias, enfermeiras, advogadas, donas de casa, diferentes mulheres de diferentes regiões, porém todas com o mesmo propósito no coração de cumprir a missão. Tem como objetivo fortalecer e capacitar ainda mais as mulheres de toda a nossa associação para que elas possam cumprir o propósito de Deus para suas vidas. Temos aqui o projeto Mulheres em Missão e nós queremos cada vez mais despertar mulheres, que elas entendam o chamado que Deus faz individualmente para cada uma de nós mulheres. Cerca de 2.000 mulheres de toda a região estiveram presentes durante o evento e foram contempladas com palestras especiais, com decorações e a tão esperada cerimônia de investidura do projeto Mulheres em Missão. O Ministério da Mulher existe desde 1898 e tem transformado a vida de muitas mulheres por todo o mundo. Durante o evento da região central do estado de São Paulo, cerca de 200 mulheres foram investidas com o compromisso de servir a igreja e serem discípulas de Cristo. Para finalizar o evento e coroar a programação, algumas pessoas foram batizadas, testemunhando a força da mulher missionária e o poder da pregação da palavra de Deus. A mensagem para as mulheres é que cada vez mais a mulher tem assumido protagonismo em diversas áreas da vida. Ela é importante, ela é necessária, ela é relevante, mas antes de qualquer coisa, para que ela viva plenamente, ela precisa viver os 4 pilares da plenitude. Ela precisa estar plena com Deus, plena com ela mesma, plena com a família e plena com a missão que recebeu de Deus, fazendo a diferença aqui nesta terra, na vida de muitas pessoas. É fato que todas as mulheres têm um papel fundamental na sociedade, mas também na pregação do Evangelho. Pois quando a igreja ama, as mulheres cumprem sua missão. E mulheres voluntárias levaram conforto e esperança para enfermos no hospital público em Manaus, como forma de apresentar Jesus ao próximo. Acompanhe. Com presentes nas mãos e sorriso no rosto, o Exército Feminino entrou nas enfermarias do Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto em Manaus, com um único objetivo: levar esperança e conforto a quem enfrenta problemas físicos que afetam diretamente o psicológico e o espiritual. E foi pensando em amenizar essa dor que mulheres se uniram para visitar enfermos nos leitos. Para quem enfrenta todos os dias a burocracia de um hospital e recebe paciente de vários lugares do estado, um momento assim traz alívio. Dona Cleonice perdeu 4 irmãos na pandemia. Ter que voltar ao hospital para acompanhar a cunhada trouxe dor e sofrimento e encontrou paz nos louvores e atenção que recebeu durante a espera.
E é assim que, pouco a pouco, cada um fazendo sua parte, espalhamos o amor de Cristo como Ele nos ensinou. Hora da sua boa notícia por aqui e é só enviar mensagem para o número 12 98135 2908 e a gente mostra aqui para todo o Brasil. Diná, da Bahia. Boa noite, Darcy. Neste sábado é aniversário da nossa filha amada Soane. Que Jesus abençoe muito ela. Beijos dos seus pais, Antônio e Diná. Um abraço a toda a família. Feliz aniversário, Soane. Bom, tem mais? Solta aí a próxima. Nádia Valéria, de Socorro, São Paulo. Olá, Darcy, a minha boa notícia é que hoje minha tia Gersina completa 90 anos e continua animada, pregando a palavra de Deus. Muita gratidão a Deus pela vida dela. Um abraço, dona Gersina, felicidades, Deus a abençoe. Gente, no próximo bloco vamos te mostrar a história da Nicole, uma missionária que esteve no Benin, que é um dos países do continente africano. Tem também um encontro da Rádio Novo Tempo de todo o Brasil que aconteceu em Belém do Pará. O Revista Novo Tempo volta logo depois do intervalo. Já pensou como é pregar para uma pessoa que nunca ouviu falar de Deus? E testemunhar por meio da amizade. A Nicole serviu como missionária no Benin e conta pra gente essa experiência. Meu nome é Nicole Souza, eu sou aqui de São Paulo, né? E eu fiz missão no Benin, que fica localizado no continente africano. Eu fui junto com a FM Brasil, né? A Adventures Frontier Missions, que foi a agência que me enviou para o Benin. E eu passei lá um período de aproximadamente 1 ano. O Benin é um pequeno país africano considerado um dos mais pobres do mundo. Possui o francês como idioma oficial, mas com vários dialetos regionais. Com relação à religião predominante, né, lá tem muçulmano, tem islamismo, na verdade, né, tem também animismo, que é a crença, né, em espíritos, que tudo ao seu redor ali, árvores, pedras, tudo tem um espírito, né, e eles acreditam muito também que os ancestrais, eles têm, né, depois que morre e tudo mais, que vem o espírito ali do ancestral. E aí isso que é bem complicado, porque na vida deles, né, cotidiana, eles têm o costume de fazer várias cerimônias, várias cultos ali, né, em que eles vão estar ou apresentando aquele espírito, aquele Deus e tudo mais. Isso está bem inserido ali no dia a dia das pessoas, né? E muitas vezes isso acaba gerando medo também nas pessoas, porque elas estão adorando ali alguém que, se você faz alguma coisa errada, ele já vai te, sei lá, trazer uma doença, alguma coisa assim, sabe? Então é muito aquela adoração pelo medo. Então triste, assim, muitas vezes, porque a pessoa não tem aquela esperança de alguém que ama ela, alguém que criou ela, alguém que veio para morrer e dar a vida por ela, sabe? Então, nesse aspecto, muitas vezes a pessoa ela vai levando a vida sem saber que existe um Deus que ama muito ela. E isso chocou a gente quando a gente chegou lá. Mas com o tempo a gente foi aprendendo a revelar o amor desse Deus, a revelar quem é esse Deus, né, e como ele se importa com cada um de nós. Existiam também muitos momentos que Deus queria ensinar a gente a ser missionário, né, ensinar a gente a viver esse evangelho. E eu lembro, assim, nitidamente de momentos em que eu estava com a minha dupla, a Valquíria, né? E a gente parava, assim, para orar para Deus realmente usar a gente na vida das pessoas, né? E em uma outra ocasião, eu lembro que a gente tinha uma moça lá que ela estava fazendo manteiga de karité e eu queria muito aprender como que se fazia, né? E aí eu cheguei para ela, comecei a sentar ali com ela, só que ela não falava o francês, né? Ela tinha só o idioma local dela, o dialeto dela, que era o amá. E aí eu chegava lá e só dava risada, ela olhava para minha cara e dava risada também, mas era um momento muito legal. E aí eu continuei indo lá com o tempo, né? E junto com aquela outra experiência, Deus ele começou a me
ensinar a amar as pessoas para quem a gente quer falar de Deus, falar de Jesus. Porque muitas vezes a gente estava ali só querendo mais um número, né? Uma pessoa para, tipo, falar que aceitou a Cristo pra gente comentar, tipo, consegui trazer uma pessoa. Mas eu senti Deus falando comigo no sentido de, Nick, se importa com as pessoas com quem você tá falando de mim, tipo, se interesse por elas. Você ama essas pessoas como eu amo? E aí, nessa segunda experiência, né, que eu tive com essa moça que fazia manteiga de karité, eu continuei indo lá e eram momentos, assim, muito incríveis, mesmo a gente não falando o mesmo idioma, né, mas a gente começou a criar uma amizade muito legal. Quando eu estava ali com a Mamá, muitas vezes eu olhava para a cara dela, ela tentava falar alguma coisa, eu não entendia, aí eu tentava falar alguma coisa e a gente dava risada e ela ria da minha risada. Então foi muito legal assim, porque eu percebi que realmente a risada, o amor, esse contato, você se importar com o outro, né, são linguagens humanas assim que são universais, né? E aí, com essa amizade, eu comecei a sentir muito o desejo de que ela estivesse com a gente no céu, né? Que aquela amizade não acabasse ali, mas durasse até a eternidade. E aí, nas minhas conversas com Deus, eu perguntei, Senhor, o que eu faço, assim, pra fazer com que ela seja salva, né? Eu preciso fazer alguma coisa. E aí, eu senti Deus falando comigo, Nick, continua fazendo o que você está fazendo. Eu fiquei, não, Deus, mas eu tenho que fazer alguma coisa aqui. Ele, não, Nick, continua fazendo o que você está fazendo. E aí eu continuei indo lá e a gente continuou com a nossa amizade e com o tempo eu também comecei a aprender algumas palavras, né, no dialeto dela. E eu lembro nitidamente uma vez que a gente estava ali fazendo a manteiga de karité e ela chegou para mim e falou, Nick, o engrobô. E o engrobô no dialeto deles é Deus existe, Deus é real. E naquele momento, aquilo assim foi suficiente para mim, sabe? Porque eu entendi que muitas vezes quando a gente acha que não está trabalhando, Deus está operando, sabe? Ele está sempre realizando muito mais do que a gente imagina. E aí eu comecei a entender um pouquinho mais esse amor pelas pessoas. O Deus que faz a missão, ele muda missionários e muda as pessoas com quem a gente tem contato. Então, quando a gente vai para a missão, a gente se desprende e Deus começa a moldar a nossa vida. E quando Deus molda a nossa vida, a gente consegue refletir o caráter dele para as pessoas que estão ao nosso redor. E aí essas pessoas também são transformadas. Mas não é por conta do missionário que foi, mas é por conta da mudança que Deus fez na vida desse missionário e fez na vida das pessoas que estão ali. Então, eu acredito que a mudança acontece em todo aquele que se envolve com a missão. Ser missionária é viver uma experiência extraordinária, que você precisa ser para entender completamente, né? Mas eu diria que ser um missionário é aprender a se desprender de muitas coisas. Ser um missionário é aprender um novo idioma, aprender o estilo de vida de outras pessoas. Ser um missionário é passar por desafios, passar por situações que vão exigir de você muitas vezes tomadas de decisões rápidas, vão exigir situações extremas de você, mas que com certeza vai te fazer crescer no final e vai trazer crescimento para outras pessoas também. Ser missionário é aceitar ser transformado e o resultado disso, se Deus é que está no comando, sempre é para melhor, né? Para a salvação de pessoas. Em sua primeira carta aos cristãos de Corinto, o apóstolo Paulo estabelece um dos mais importantes princípios evangelísticos, a importância de compreender e encontrar pontos de conexão com a cultura envolvida. Ouça, tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para os que são fracos, tornei-me fraco. Para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Fascinante isso, não? Por que ele agia assim?
tudo por causa do Evangelho. Paulo, ele intencionalmente buscava construir pontes de comunicação culturais para compartilhar as boas novas de Cristo a pessoas diferentes dele. Pessoas que, de certa forma, tinham uma outra cosmovisão. Quem sabe você possa estar se perguntando, o que a cultura tem a ver com a proclamação do Evangelho eterno? O envolvimento na missão de Deus requer uma compreensão profunda dos dois. O Evangelho eterno é a mensagem de salvação em Cristo Jesus. No entanto, ele precisa ser compreendido dentro da cultura particular de cada pessoa. O problema é que muitas vezes, ao compartilhar a mensagem do Evangelho, nós não somos bem-sucedidos por simplesmente não conhecer bem as pessoas a quem nós tentamos alcançar, ou o contexto que elas vivem. Há dois grupos na Palavra de Deus que bem ilustram o que nós precisamos fazer para sermos eficazes no nosso envolvimento cultural, orientado e fundamentado pelo Evangelho eterno. O primeiro deles nós encontramos no livro de Atos, no capítulo 17. Esse é o texto que fala da experiência dos cristãos de uma pequena cidade chamada Bereia. Veja, os bereanos receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Vemos claramente aqui que Lucas elogia os bereanos porque eles se dedicavam ao estudo das Escrituras. Eles se enraizaram profundamente na Palavra de Deus e isso afetou o modo que eles viviam. A lição para nós, precisamos, como os bereanos, viver firmemente enraizados aqui na Palavra de Deus, de modo que os ensinamentos que nós encontramos nas Escrituras sejam a nossa direção. Simplificando, antes de compartilharmos as boas novas do Evangelho, nós devemos não apenas entender, mas principalmente viver os ensinamentos que nós encontramos aqui. O segundo grupo, nós encontramos um surpreendente relato que está no livro de 1 Crônicas, no capítulo 12. Naquela ocasião, Davi estava para entrar em um embate com Saul e as tribos de Israel decidiram ali ajudá-lo. Uma a uma enviaram soldados com habilidades únicas para a batalha. Milhares de soldados foram se agrupando. Alguns deles eram hábeis com flechas, outros com lanças e assim por diante. Mas o menor grupo de todos, apenas 200, vieram da tribo de Isacar. Sua habilidade? Ouça, entendidos na ciência dos tempos para saberem o que Israel devia fazer. E todos os seus irmãos sob suas ordens. Essa era a principal característica dos filhos de Isacar. Eles entendiam o momento que viviam. Eles tinham o olhar ali ao seu redor e sabiam o que fazer. Da mesma forma, nós precisamos entender o contexto que nós vivemos. Em outras palavras, nós precisamos entender as pessoas a quem Deus está nos enviando em prol do Evangelho, de modo que nós saibamos como alcançá-los. Precisamos, como discípulos do Mestre, entender o Evangelho e também a cultura que buscamos tocar e influenciar através do amor de Deus. Portanto, a Palavra de Deus nos dá a base para a nossa missão, enquanto o conhecimento sociocultural nos ajuda a saber como podemos realizar melhor a nossa tarefa, envolvendo as pessoas com a maravilhosa mensagem do Evangelho eterno. Obviamente, há extremos em ambos os lados do espectro. Um que ignora a cultura e outro que ignora as Escrituras. Existem aqueles cuja abordagem em qualquer cultura é ignorar as características socioculturais, amar as pessoas e apenas apresentar o Evangelho. Qual é o problema? Se não entenderem a cultura, não conseguirão interagir adequadamente com as pessoas e acabarão por se tornar irrelevantes. Mas também o oposto é verdadeiro. Existem aqueles que não estão fundamentados na Palavra de Deus, mas são movidos pelo conhecimento sociocultural. Ficam tão enamorados com a cultura que perdem de vista as características do reino de Deus. Eles também acabam se tornando irrelevantes, porque não há diferença entre eles e a cultura das pessoas ao seu redor. Cada um desses resultados é trágico, e cada um deles ocorre porque muitos apenas querem ficar na sua zona de conforto, ignoram a cultura ou se ajustam completamente a ela. Nunca se esqueça, sempre haverá tensão entre viver os ensinamentos de Cristo e aquilo que o mundo espera de nós. O que fazer então? Precisamos ser fiéis às Escrituras e estudantes da cultura ao nosso redor, o que certamente fará com que os nossos esforços missionais sejam mais frutíferos. Seja fiel à Palavra de Deus como os cristãos de Bereia e também relevantes como os filhos de Isacar. Avancemos fundamentados na Palavra de Deus e sempre prontos a discernir o contexto do momento. E então, o que você não está esperando? Envolva-se. Ele conta com você. Amém. A missão da Faculdade Adventista da Amazônia é proporcionar aos alunos um desenvolvimento integral que envolve aspectos físico, mental, social e espiritual. E como todas essas áreas são contempladas, a FAAMA realizou uma semana da ênfase espiritual. A educação no Colégio da Faculdade Adventista da Amazônia vai muito além da sala de aula. Está no ambiente, nos projetos e nos eventos. Por isso, uma semana especial envolveu os alunos do FAAMA Kids, FAAMA Teens e do Centro Universitário, com foco no crescimento espiritual. A FAAMA investe na experiência espiritual dos nossos alunos desde cedo.
Nós acreditamos que a educação é muito mais do que matemática, português, ciências. A educação é um processo de preparar as nossas crianças, os nossos alunos, também para o encontro com Cristo Jesus. O tema da semana, sobrevivência, considerou a guerra entre o bem e o mal e deu dicas para os jovens fortalecerem a fé diante dos desafios da vida. Claro, estamos enmarcados em um grande conflito e nesse grande conflito há tensões entre o bem e o mal e isso acontece na nossa cabeça. Por isso, sobreviver, que foi o tema da semana, e tirar desse kit de sobrevivência elementos que são fundamentais e o principal de todos, que é a bússola, que é a palavra de Deus, e através da sua palavra entender o plano de Deus, através dos sonhos que Ele tem, da providência que Ele tem, da liberdade que Ele nos dá e viver também a eternidade com um propósito desde agora para sempre, faz que a pessoa possa olhar para o futuro e olhar com segurança e com esperança de que há um vencedor nesse grande conflito e por isso vale a pena ficar do lado do vencedor que é Cristo Jesus. Além de mensagens espirituais, a semana teve dinâmicas, momentos de oração e estudos bíblicos, tudo feito com muita dedicação. Por isso, toda a nossa equipe, com muita antecedência, se planeja, se envolve para que, quando chegar na semana de oração, tudo possa estar devidamente preparado. A parte humana pronta para que a parte divina faça o seu trabalho. A programação também envolveu os adolescentes, que aprenderam sobre o efeito transformador de Jesus, e as crianças, que ouviram histórias bíblicas e aprenderam lições de fé e esperança adaptadas à sua realidade. Lições que poderão levar para a vida. Eu aprendi que a caminhada talvez possa ser difícil, mas isso não pode me desmotivar a ficar mais próxima de Deus. Essa semana foi de grande importância para a minha vida acadêmica, porque através dela eu pude de fato me conectar com Deus, entender quais são os propósitos de Deus para a minha vida. E aprendi que, de fato, eu só posso sobreviver ao lado de Deus, mas muito mais do que isso, eu só posso ter uma vida eterna ao lado de Deus. 60 colaboradores da Rádio Novo Tempo viajaram para Belém, no Pará, para participarem de uma semana de evangelismo titulada A Voz da Esperança. É a primeira vez que o projeto acontece aqui no Brasil. O avião que trazia 60 evangelistas da Rádio Novo Tempo pousou por volta das 10 horas da manhã no Aeroporto Internacional de Belém. Os colaboradores da rádio foram recebidos com festa durante o desembarque. Já em solo paraense, esses evangelistas e 60 obreiros bíblicos participam aqui nos territórios da Missão Paramapá e da Associação Norte do Pará de uma semana especial de evangelização na região metropolitana de Belém. Realmente é um privilégio muito grande, uma alegria, era uma expectativa que nós criamos desde que nós recebemos a notícia de estar aqui e com certeza é um desafio pessoal também que eu trago para cá, de querer compartilhar um pouco mais da mensagem da Palavra de Deus com muitas pessoas. Eu não sei o que me aguarda, mas eu sei que Deus preparou já esse momento especial e estou aqui ansioso e já feliz com essa recepção maravilhosa que eu estou recebendo aqui. A maioria desses evangelistas estão pela primeira vez na região e se prepararam durante meses para participar da semana A Voz da Esperança. Olha, eu já participei de vários projetos, mas dessa dimensão é a primeira vez. É por isso que eu acho que a expectativa fica maior ainda, né? Porque a gente sabe da grandiosidade de tudo isso que está sendo preparado e pela Rádio Mundial. Eu acabo de abraçar eles, acabo de sentir o carinho. Eles já falavam, você é do lugar do Pastor Bulhão. Eu falei, sim, o Pastor Bulhão deixou a praia alta, né? Mas a gente vai pra frente, porque sabemos que temos no coração a Jesus. Do aeroporto, eles seguiram em caravana para o Castro Coqueirão, em Ananindeua, e testemunharam da bênção que será esse projeto, já com o batismo de 2 pessoas. Não tem outra coisa a fazer essa igreja que não batizar as pessoas. Jesus falou, olha, quem crê e for batizado será salvo. Nós estamos seguindo a orientação do próprio céu. E Cristo vai ficar feliz porque Ele vai ver que aquilo que Ele fez na cruz não foi em vão. E nós estamos aqui exatamente cumprindo a missão de São Mateus 24, verso 14. Esse evangelho do reino será pregado a todo o povo, então virá o fim. Esse evangelismo foi planejado há mais de um ano pela Rádio Mundial Adventista. Projetos assim acontecem em outros lugares no mundo. No Brasil, é a primeira vez. Mas quando eles falaram onde poderíamos fazer no Brasil, eu lembrei que minha primeira viagem aqui em território brasileiro, a primeira cidade que veio à minha mente foi
Belém do Pará. Modéstia cristã, fidelidade e sexualidade foram alguns dos temas trabalhados na terceira edição do Together, um evento organizado pela Rede Adventista de Educação no centro do Rio Grande do Sul, com o objetivo de fortalecer os valores e a fé cristã dos alunos, tornando-os influenciadores de Cristo. Uma das fases mais desafiadoras e mais lembradas pelos adultos, sem dúvidas, é a adolescência. Um turbilhão de emoções se confundem com hormônios, níveis elevados de ansiedade e tornam este período muito marcante. Pensando nisso, a Educação Adventista na ACSR decidiu investir em um programa para valorizar essa fase. O programa Together tem o objetivo de trabalhar com os alunos da Educação Adventista que estão engajados em projetos missionários e têm aquela paixão de levar o amor de Jesus para as outras pessoas. Pois é, e aqui no Rio Grande do Sul, mais de 100 adolescentes eles foram selecionados para viverem 3 dias de fortalecimento de aspectos físicos, mentais e espirituais. Nessa edição nós abordamos temas como sexualidade, perdão, modéstia cristã, todos temas que estão voltados à identidade adventista, porque nós queremos resgatar essa identidade e fortalecer nossa missão como adventistas do sétimo dia. A educação adventista tem intencionalidade nas suas ações, por isso inserimos no calendário um final de semana para estar com os alunos adventistas com um propósito único: firmar as bases para que eles possam ser futuramente missionários nas mais diversas áreas que a igreja proporciona. E para confirmar esse chamado, uma carta escrita por Deus foi entregue aos alunos com o intuito de firmar o compromisso no valor e no propósito deles com a missão. Dias atrás eu estava conversando com ele sobre os assuntos que estavam na carta, então quando eu recebi, comecei a ler, parece que era ele mesmo falando comigo, então me senti muito emocionada e muito especial também. Esse programa desse ano, em especial, nós fizemos uma pegada mais esportiva, para fazê-los entender a importância de eles estarem num time, que é o time adventista. E aí, nessa pegada, a gente tentou mostrar para eles o quão é importante eles seguirem o técnico maior, que é Jesus, mas não seguir porque os pais seguem. Seguir porque eles querem seguir esse técnico, esse treinador. E por falar em time, a galera entrou em campo garantindo a interação entre os alunos. Essa experiência do Together tem proporcionado aos alunos um senso de responsabilidade. E agora, tudo que eles aprenderam nesse evento, eles vão levar para as escolas e colégios para que eles se tornem influenciadores de Cristo. Como foi a primeira vez, foi novas emoções e eu vim aqui com o objetivo de ficar mais próximo de Deus e eu saí daqui fazendo vários amigos. É uma interação muito grande que a gente tem com todo mundo e eu saí com certeza muito diferente do que eu cheguei. Intervalo super rápido, mas já te aviso que no próximo bloco o pastor Williams Costa Júnior vai falar sobre um multicampeão olímpico considerado o homem mais rápido do mundo que esteve em um campuri na Jamaica. Além disso, tem outras notícias da Igreja Adventista pelo mundo e no giro vamos te mostrar um coral indígena que tem feito sucesso em Manaus. Fique com a gente, a revista volta já. Aqui no Revista, a gente te mostra ações da Igreja Adventista pelo Brasil, mas a igreja é atuante em várias partes do mundo. E sempre que acontece algo na Europa, na Ásia, na África, aqui na América, o pastor Williams Costa Júnior conta pra gente na ANN, Agência Adventista de Notícias. Vamos ver? Começa a distribuição global do livro O Grande Conflito e a Igreja Adventista do Sétimo Dia planeja doar 200 milhões de cópias em todo o mundo. Impact Day 2023 e 2024 vai compartilhar os escritos de Ellen G. White em 128 idiomas. O Usain Bolt, 8 vezes campeão olímpico, participa de campuri na Jamaica. Primeira conferência da missão norte-coreana é realizada na Coreia do Sul. Essas e outras notícias de esperança você vê agora aqui na ANN. Todos os anos, em um dia designado, os adventistas do sétimo dia participam de uma massiva distribuição global de literatura. Desde o nascimento embrionário dessa iniciativa em 2006,
mais de 500 milhões de livros foram doados com ênfase no bem-estar espiritual, familiar e emocional e de saúde. Neste ano, o Impact Day, ou Impacto Esperança, aconteceu em 15 de abril e o livro doado foi O Grande Conflito de Ellen White. Algumas regiões do mundo, como a América do Sul, começaram a distribuir mais cedo a obra e planejam doar cerca de 19 milhões e 500 mil livros, em português e em espanhol, ao longo de 2023. Em 2023 e 2024, a Igreja Adventista do Sétimo Dia planeja distribuir mundialmente 200 milhões de exemplares de O Grande Conflito de Ellen White em 128 idiomas. Para conhecer e participar desse projeto missionário global, visite greatcontroversyproject.org. Mais uma vez, greatcontroversyproject.org. 8 vezes campeão olímpico nos 100, 200 e 400 metros, Usain Bolt participou de um evento para jovens da Igreja Adventista em Trelawney, Jamaica, condado natal do atleta. Sempre trabalhe duro e nunca desista. Acredite em si mesmo, acredite em seus sonhos. Porque eu sou daqui. Eu nunca sonhei em ser grande, mas continuo a trabalhar e me dedicar arduamente. Deus me deu um talento e eu usei o melhor que pude. Então é isso que estou dizendo. Continue a trabalhar duro. Aproveite o Campuri. Deus o abençoe. A 6ª Conferência da Missão da Coreia do Norte foi realizada recentemente na Universidade Samyuk, na Coreia do Sul. A reunião foi coorganizada pelo escritório da Igreja Adventista do Sétimo Dia, no Pacífico Norte da Ásia e outras organizações adventistas. O evento com o tema Missão da Coreia do Norte, Desejo Insaciável, Missão Imparável, foi significativo por ser realizado pela primeira vez na Coreia do Sul. Mais de 800 participantes se juntaram para orar pela unificação do Evangelho na Península Coreana. O presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia para a região, pastor Yo Han Kim, deu as boas-vindas aos participantes. Johanna expressou esperança de que a conferência restauraria a paixão pela missão na Coreia do Norte. A Igreja Adventista do Sétimo Dia na Irlanda tem a importante missão de tornar Deus conhecido em uma sociedade secular. Para isso, a igreja desenvolveu um projeto de mídia chamado A Leap of Faith, um salto de fé. A série apresenta histórias inspiradoras de fé, conversão e transformação de pessoas ao encontrar-se com Deus. O projeto tem um toque irlandês para melhor atender às necessidades e interesses da comunidade local. Meu nome é Dan Serb e atualmente sirvo como presidente da Missão Irlandesa. A Missão Irlandesa abrange 2 países, a República da Irlanda e a Irlanda do Norte, e temos aproximadamente 1.100 membros. Entretanto, considerando que há uma população de mais de 5 milhões de pessoas dentro de nossa área, há muito trabalho a ser feito. Nos encontramos em um prédio que adquirimos recentemente. Como você pode ver, é apenas um espaço vazio no momento. Mas estamos muito entusiasmados porque acreditamos que isto pode se tornar um centro de influência. Nos últimos anos, especialmente desde a pandemia, os ministérios digitais se tornaram uma das áreas de foco mais importantes da missão irlandesa. Para este fim, estamos muito entusiasmados em fazer parte da família do canal Hope Channel. E aqui mesmo onde estamos agora,
Este é um edifício que compramos recentemente e é apenas um espaço vazio no momento. É nosso sonho poder ter um centro de mídia. No andar de cima, há um espaço dedicado, separado para ser um estúdio e uma sala de produção. Este é um edifício de múltiplos propósitos. No andar de baixo, vamos ter uma livraria. Lá em cima, os escritórios centrais da missão irlandesa. E depois, é claro, do estúdio de mídia. Nosso desejo é ter uma plataforma online, onde faremos o upload de programas que sejam relevantes para as necessidades da comunidade. E ao mesmo tempo que apresentarão os ensinamentos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É nosso desejo também produzir um material com características irlandesas, que responda às necessidades da comunidade local. E, é claro, tem uma aplicação em todo o mundo. Para isso, precisamos equipar o estúdio. Nós temos o espaço do estúdio, mas precisamos do equipamento. Precisamos das câmeras, precisamos de uma sala de produção e de tudo o que isto implica. Portanto, estamos no processo de captação de recursos para este fim. Temos também em mente um projeto que será nosso primeiro projeto como Hope Media Ireland, que se intitula Um Salto de Fé e apresentará à igreja a comunidade maior. Vou deixar Amazon Furtado falar sobre este projeto. Ok, então eu vou começar. Um Salto de Fé é um documentário de longa-metragem que explora os múltiplos desafios por trás do crescimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia na Irlanda e na Irlanda do Norte, e sua missão de tornar Deus conhecido pelas pessoas em uma sociedade secular. Ele oferece uma visão única da história da Igreja na Irlanda do Norte através dos primeiros missionários que chegaram na ilha. Também conta histórias inspiradoras de fé, conversão e transformação, e eu sei que este será um dos muitos projetos que virão. Gostaríamos de lhe agradecer pelo seu apoio, e é nosso desejo poder contribuir para a família Hope Channel com produções provenientes da Irlanda e da Irlanda do Norte. Deus abençoe. Bem, estas foram as notícias da ANN. Se Deus quiser, nos encontraremos na próxima semana com mais notícias de fé, amor e esperança. Que Deus abençoe você e sua família e um forte abraço. Deus te abençoe também, pastor. No Maranhão, quase 600 famílias afetadas pelas enchentes foram beneficiadas pela ADRA. O trabalho dos voluntários está fazendo toda a diferença para quem perdeu tudo e está tentando recomeçar. O dia da entrega dos cartões foi um dos mais aguardados pelas 587 famílias cadastradas. Para quem mora nos municípios maranhenses de Trizidela do Vale e Pedreiras e perdeu tudo por causa das cheias do rio Mearim, qualquer ajuda é bem-vinda. Chegou na hora certa, porque eu estava precisando, alagada. Eu só tenho que agradecer vocês por ter me contribuído com esse cartão. Na tentativa de amenizar a situação, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, a ADRA Internacional, destinou uma verba de $10 mil, que foi administrada pela ADRA Maranhão e distribuída em vouchers, no valor de R$ 150, para a compra de itens diversos. Resposta à emergência é uma das 9 áreas de atuação da ADRA. E nós entendemos que esse recurso precisava ser destinado para kits de higiene pessoal. E esses itens, que também são de primeiras necessidades, eles podem ser, através desse cartão, adquirido por essas pessoas. Desde o mês de fevereiro, essa região vem sendo castigada pelas chuvas e a Igreja Adventista tem atuado no auxílio às centenas de famílias que sofrem as consequências das enchentes. E hoje estamos aqui recebendo a equipe do ADRA, onde está beneficiando aí com 300 cartões as famílias que foram atingidas, que estão no perfil de desabrigadas no município de Pedreiras. O Departamento da Ação Solidária Adventista da Associação Sul-Maranhense doou 500 kits de higiene pessoal e dezenas de cestas básicas. Uma ação que, segundo o líder geral do campo, mostra de fato o que é ser igreja. Como igreja, nós entendemos que nós temos uma responsabilidade diante do mundo. Somos uma igreja da palavra, mas somos também uma igreja do pão. E entendemos que temos que pregar o evangelho, mas também se preocupar com as pessoas que tanto carecem de um auxílio, de um pão,
para que possa suprir suas necessidades. E como reconhecimento aos esforços e serviços prestados aos atingidos pelas enchentes, a ADRA condecorou os voluntários com medalhas de honra ao mérito. Uma forma de dizer obrigado a quem doou tanto para que outras pessoas tivessem pelo menos um pouco. Muito obrigado à igreja, muito obrigado a todos os pastores, a toda a equipe. Vocês verdadeiramente estão de parabéns por cuidarem tão bem das pessoas de nossa cidade, Presidente do Vale. Nós mostramos no Giro de Boas Notícias da sexta-feira passada fotos da cantata de Páscoa da Escola Adventista da Pampulha, em Belo Horizonte. O evento promoveu arrecadação de alimentos e, nesta semana, alguns alunos participaram da entrega de cestas básicas. A iniciativa foi uma parceria entre a Educação Adventista e a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, a ADRA. Vamos ver como foi? Criança e música parece uma combinação perfeita, concorda? E quando esse combo se une a uma ação solidária, aí fica outro nível. Celebramos no mês de abril a Páscoa, que simboliza e revela o amor de Jesus pela humanidade. Foi pensando nesse grande amor que a Escola Adventista da Pampulha, em Belo Horizonte, realizou uma cantata solidária. Bem, as músicas que nós cantamos hoje falam sobre o amor de Deus, sobre doar, sobre se envolver na missão de ajudar o próximo. E as crianças hoje trouxeram um alimento que vai abençoar a vida de outras pessoas, e esse é o nosso objetivo, é fazer com que as músicas toquem o coração das pessoas, que as crianças se envolvam desde pequena nesse objetivo, nessa missão de realmente repartir o pão. O evento foi aberto ao público e quem prestigiou a apresentação doou 1 quilo de alimento não perecível. Karen é mãe da pequena Eloá e aproveitou o momento para ensinar a filha sobre o valor de ser caridoso. É uma responsabilidade de todos os pais, né? Passarem, transmitirem essa importância, né? De amar o próximo, de ter compaixão, de alcançar as pessoas que estão menos favorecidas, precisando de ser alcançadas pelo amor de Jesus. Pesquisas de uma universidade no Rio Grande do Sul apontam que entre 2020 e 2021, mais de 11 milhões de pessoas entraram em situação de pobreza, elevando a 30% a taxa de pessoas nessa condição. A ação de hoje não soluciona o problema, mas alivia para quem passa por ele. Com certeza, a gente vê a alegria das pessoas ao receber as cestas básicas, porque é um momento de alívio poder receber alimentos. E nós escolhemos essa família porque esses meninos já participam do projeto Gol de Esperança, já são atendidos por nós e também escolhemos um dia letivo para que os alunos da Educação Adventista pudessem estar presentes fazendo essa entrega. Porque, afinal de contas, essa arrecadação foi feita na cantata de Páscoa, promovida pela Escola Adventista da Pampulha. E aí, nesse momento, estamos aqui com crianças entregando alimentos para outras crianças. É uma satisfação essa parceria ADRA e Educação Adventista. Eu estou desempregada, meu esposo também, e nós moramos aqui de favor com a minha mãe. E ela paga aluguel e é a única que trabalha. Então, assim, aperta um pouco, né, por causa das crianças. Então aperta bem, aí é o momento que eu encontrei de pedir ajuda. Natasha conta o que a ação dos alunos representou para a sua família. Me sinto grata, né, e assim, feliz, porque elas estão ensinando para os meus, né, que temos que ajudar uns aos outros. Mais de 300 quilos de alimentos foram recolhidos na cantata e outras famílias também serão beneficiadas. A aluna Manuela comenta o que aprende por participar de iniciativas assim com a sua escola. Eu aprendi que é muito importante ser sempre solidário e a gente não pode ter preconceito, a gente sempre tem que ajudar os outros, porque hoje o mundo tá tão ruim, a gente tem que saber como ajudar os outros. Eu me sinto muito alegre, né? Saber que eu posso fazer a diferença, sim, pode ser pouco, mas já ajuda bastante. Este foi um mês de conscientização sobre os povos indígenas. O Revista falou bastante sobre esse assunto e hoje temos uma notícia muito legal envolvendo um coral de jovens do povo indígena Sataré Maué. Conta pra gente sobre isso e seja muito bem-vindo aqui.
Pedro. Ô, Darcy, muito obrigado. Feliz sábado, né? Sábado. Um prazer estar aqui. Estou aqui no lugar da Soane, né? Que vem sempre aqui todo sábado, né? Sim. Porque nesse sábado ela está completando aniversário. Vamos aproveitar e mandar um parabéns para ela. Soane, feliz aniversário para você. Que Deus te abençoe muito e muitos anos de vida. E Amém. Feliz estamos aniversário, Soane. Deus te abençoe. que benção, né, Darcy? Agora vamos para a notícia, né? Vamos para a Olha que notícia. negócio interessante. Um coral adventista indígena. Vê só, quero contar isso pro pessoal de casa também. Feliz sábado, pessoal, seja muito bem-vindo. Prazer estar com você aqui. E olha só, o Coral Adventista Geração Esperança Recatupi Haria, pelo menos eu acho que esse é o nome, formado aí por 25 adventistas de uma comunidade indígena, com idades aí entre 11 e 23 anos, um coral jovem, né? Canta louvores em sua língua nativa. Olha só, eles despertam olhares aí por onde passam e por isso são sempre convidados a se apresentar em comunidades e igrejas da sua região. E você aí de casa está ouvindo um pouco desse louvor. Vamos solta aí um pouquinho. Vamos ouvir, vamos ouvir. Que coisa linda. Primeira vez que eu ouço um coral indígena cantando na língua nativa. Que coisa linda. Sateré Maué, que lindo, né? E cantam bem, cantam afinados aqui. Pensa, né? Dá-se ver só que interessante. Na comunidade Nova Esperança, no Amazonas, moram mais de 100 famílias que decidiram há muito tempo manter o seu dialeto original. As crianças ainda recebem aula de português, mas a ideia é manter a identidade e a tradição do povo. A Igreja Adventista está presente em centenas de comunidades indígenas na Amazônia, só que na região de Maués, os primeiros adventistas indígenas foram batizados há pelo menos 30 anos. Atualmente existem no local 4 templos que ficam em localidades que se chega apenas de barco. Um exemplo missionário é o pastor Hugo Matos, né, que atua há 3 anos no município e atende comunidades indígenas, e ele contou à nossa equipe que o sermão é traduzido do português para o Sateré Maué por um irmão nativo que mora na comunidade. Segundo o pastor, atualmente um missionário da própria comunidade ministra estudos bíblicos para outras 4 comunidades da área, sempre respeitando os costumes e tradições que falam sobre a cultura desse povo. E para você de casa aí, tem uma ideia do trabalho que eles realizam, né? O trabalho ele foi iniciado há menos de 2 anos e já levou 50 pessoas ao batismo. Darcy, que bênção, Nossa, né? olha, uma bênção mesmo. Lindo de ver a igreja chegando numa comunidade, respeitando a cultura dessa comunidade, né? Abraçando essa cultura, levando esperança sim, mas de forma a respeitar esse povo. Muito lindo. Gostei. Muito lindo, Darcy, muito lindo. Gente, a próxima notícia é sobre a Faculdade Adventista da Bahia, que recebeu nota máxima pelo Ministério da Educação. Darcy, interessante. Eu nunca fui na FAD, você crê? Eu também não. Não fui, mas eu tiro o chapéu para o que essa universidade, agora é universidade? Agora ou melhor, universidade. vai se tornar uma universidade, né? Eu tiro o chapéu para o que eles fazem com os alunos e com as pessoas, né? Verdade. Eu quero mandar um abraço aí para o pessoal da Fátima também. Parabéns, né? É muito legal esse reconhecimento que a instituição teve. E olha, Darcy, não é todo mundo que tem esse tipo de reconhecimento. Ó, deixa eu explicar para o pessoal de casa o que é essa nota do MEC, que é o Ministério da Educação do nosso país, né? Eles emitem, pessoal, uma nota que funciona como uma avaliação geral das instituições de ensino superior e os seus cursos, né? As instituições e cursos são pontuadas aí com notas de 1 a 5, onde 5 é a melhor de todas. Quanto mais perto de 5, melhor é o curso e mais bem avaliada é a instituição. A FADBA, Faculdade Adventista da Bahia, recebeu a nota máxima do MEC, ou seja, super bem avaliada aí, o que dá ainda mais segurança que o trabalho realizado por lá e pela rede adventista na educação de modo geral, né, tem muita qualidade, não só de ensino, mas espiritual também. O INEP, que é o órgão relacionado ao MEC, avaliou e aprovou a mudança de status de faculdade para centro universitário, Darcy. Então, o nome dela vai mudar também. Com certeza. E é importante dizer que o governo classifica essas instituições de ensino superior como faculdade, seguindo novas regulamentações e tendo a aprovação do MEC. Aí a faculdade sobe sua classificação para centro universitário. E conforme ela for ali seguindo corretamente as normas do governo e tendo uma avaliação melhor, ela se torna uma universidade. Isso que é o próximo passo, né, Darcy? Por enquanto, a FADBA, ou melhor,
eu tenho um outro nome que eu vou falar agora, não é universidade ainda, mas é um centro universitário. Essa mudança ela representa um marco importante na trajetória da instituição, né, colocando ela entre as melhores instituições do Brasil e trazendo inúmeros benefícios aí acadêmicos para alunos e professores. Embora a publicação oficial no Diário Oficial da União ainda não seja necessária, a instituição já pode celebrar a conquista, que eleva ela ao status de Centro Universitário Adventista do Nordeste. A FADBA agora vai se transformar, vai se chamar, né, de UniAN. Marque esse nome aí, porque agora o nome será UniAN. Isso marca um novo capítulo aí do crescimento, né, e excelência acadêmica para a instituição. Ou seja, era IAN, se tornou FADBA e depois UniAN. UniAN, que a gente possa se acostumar aí com esse novo nome, porque isso dá um peso, né, e com certeza é muito importante para o Centro Universitário UniAN. Pois é, ou seja, a FADBA aí está de parabéns, ou melhor, o UniAN está de parabéns, né, Dácia? Vamos acostumar já, né? É isso aí, Pedro. Obrigada, viu? Obrigado, Dácia. Bom, e agora eu te pergunto, qual a sua boa notícia? Conta pra gente, é só você enviar a sua mensagem em texto, com aquela fotinho básica, ou em vídeo para o nosso WhatsApp, que o nosso número é o 12 98135 2908, já deixa salvo aí nos seus contatos. Emily Martins, feliz sábado, Darcia. Boa notícia é que esta semana foi aniversário da minha mãe, a Marilene. E no domingo é da minha vozinha, Catarina. Neste momento, minha mãe está indo para Barretos para elas passarem aniversário juntas. Beijo para você também, Emily. Beijo para Marilene e também para dona Catarina. Feliz aniversário para vocês, que Deus as abençoe muito. O meu carinho todo especial a vocês duas. A vocês três, a Emily também, né? Gente, última pausa do programa de hoje. Na volta, eu vou te mostrar o testemunho de um agricultor que decidiu doar algo diferente. Ele fez doação de antenas. Isso mesmo, antenas para que pessoas da cidade pudessem assistir e ouvir sobre Deus. Além disso, vamos te contar sobre uma novidade envolvendo as antenas parabólicas. Se você tem uma e quer continuar vendo, assistindo a TV Novo Tempo com a melhor qualidade, fique atento às informações. A gente volta já. De volta, e você vai ver agora a história de um agricultor que tem como missão apresentar Jesus para os amigos e familiares de um jeito prático, dinâmico. Ele decidiu doar antenas para que moradores da sua cidade pudessem assistir e ouvir sobre a mensagem de esperança. E olha que essa atitude dele tem gerado muitos frutos. Acompanhe a reportagem com a Thaís Orlovic. Eri Rodrigues é agricultor. Nasceu em Minas Gerais, mas há muitos anos mora em Rurópolis, região oeste do Pará. Adventista desde a infância, tem uma missão: levar o evangelho ao maior número de pessoas possível. E isso ultrapassa as paredes da igreja. O que me motivou foi que eu comecei a assistir a Novo Tempo e aprendi mais do que eu sabia, né? Eu pensei que eu sabia muita coisa, mas acaba que eu não sabia muita coisa. Eu aprendi bastante. Isso me motivou, que eu quis levar para os meus amigos, meus parentes, né? Em 2012, ele presenteou a família de Paula com uma revista adventista e uma antena de televisão. A distância percorrida foi de 1.200 quilômetros até a Açailândia, no Maranhão. Em setembro do ano passado, essa ação rendeu frutos. Hilton, Adriele e a filha mais velha do casal, a Lara, foram batizados. E uma amiga convidada a assistir ao batismo também tomou a decisão. Foi através que nós ganhamos, né, a antena do nosso amigo, meu pai, na verdade. E aquilo me chamou a atenção, dele vir de tão longe e dar aquela antena para o meu pai. Aí eu comecei a ver, né. A princípio fui vendo pouco, né. Aí com o passar do tempo fui me interessando mais. Aí comecei a estudar a Bíblia, anotando o que o pastor falava. Eu anotava para depois eu conferir na minha Bíblia. Uma das coisas que me chamou a atenção foi que ele dizia: não confie só no que eu estou falando, examine na tua Bíblia. Lembra que no início da reportagem eu disse que o Zeri queria levar o evangelho ao maior número de pessoas possível? Pois é, neste mesmo ano de 2012, 15 antenas foram distribuídas entre amigos e familiares para que eles também fossem evangelizados através da TV Novo Tempo. O que eu senti que ele estava trazendo era boas novas.
Porque quando a pessoa dá um presente para a gente sente quando é com amor e quando é com sinceridade. E quando é para o melhor, para as melhoras da gente. Eu conheci, mas só que eu demorei um pouco. Mas sempre eu tinha aquilo na minha cabeça, né? A Wanda atualmente oferece sua casa para sediar um pequeno grupo e estudos bíblicos com os vizinhos. A Vandirene e o filho que participam do evangelismo já foram batizados. Já o esposo dela aguarda a data do batismo. Quando eu comecei a vir para o evangelismo, eu comecei a me alegrar, eu comecei a sorrir, eu comecei a cantar, porque até quando eu ia cantar, eu não sentia assim aquele prazer. Aí de repente me dava uma tristeza no peito. Mas a partir do momento em diante que eu comecei a vir, a minha vida foi se transformando. É surpreendente, né? A gente fica surpreso, mas a gente sempre acreditou que o Espírito Santo, da maneira que ele trabalha com mais pessoas, né? E o maravilhoso é que os resultados estão acontecendo. Nós já vimos aí 8 pessoas sendo batizadas e outras também estão se preparando para uma breve decisão. Louvado seja Deus por essa missão. A tecnologia avança a cada dia e novos processos são implantados na busca por qualidade e velocidade na comunicação. Esse é o objetivo do 5G, que está chegando no Brasil aos poucos, possibilitando uma rotina melhor a uma parte da população que faz uso de aparelhos telefônicos e televisivos. E a Rede Novo Tempo quer te ajudar a passar por esse processo de adaptação para que você não deixe de assistir ao canal da Esperança e, inclusive, desfrute do nosso conteúdo com mais qualidade. A gente tem um recado especial para você, confere só. A chegada do 5G no mundo trouxe benefícios indiscutíveis para todas as áreas do conhecimento, desde uma velocidade maior de conexão com a internet até a convivência com aparelhos inteligentes que facilitarão a vida cotidiana. Aqui no Brasil, aos poucos o 5G já tem feito parte da rotina da população. E no quesito televisivo, as vantagens são ainda maiores. A tecnologia 5G já é uma realidade em todo o Brasil. Por isso, nós aqui da Rede Novo Tempo queremos estar com você em meio a todo esse avanço tecnológico. E é importante que você que usa uma antena de TV mais antiga, faça a troca o quanto antes, para que o sinal da esperança entre em sua casa sem interferências. Apenas aquelas pessoas que recebem sinal de televisão utilizando a antena parabólica tradicional, aquela de tela, é que vão precisar fazer uma mudança. Quem já acompanha por TV por assinatura ou por aquela antena comum de televisão espinha de peixe ou até mesmo aquela antena digital que fica dentro da sua casa, essas pessoas não precisam se preocupar. Dentro desse processo de mudança de parabólica, existem 2 fatores: a disponibilidade deste sinal 5G e a aquisição da nova antena por parte da população, principalmente aqueles que são de baixa renda. Esse processo, ele é feito em 2 etapas. A primeira etapa somos nós, a SIGA Antenado, que executa, que é a liberação da faixa de frequência para que o 5G possa ser ativado no Brasil. Dentro das nossas atividades, uma delas é justamente fazer a distribuição dos kits de recepção da parabólica digital para a população de baixa renda. Por que acontece isso? Porque a rede 5G, na medida que ela for sendo ativada, ela pode gerar algum tipo de interferência na recepção da parabólica convencional. Daí a necessidade de efetuar essa troca pela nova parabólica digital. Alguns critérios importantes são levados em conta para trocar o aparelho antigo pelo novo, como, por exemplo, ser integrante de programas sociais do governo federal e também ter uma antena parabólica no modelo antigo e estar usando ela atualmente. Tendo esses 2 requisitos, ela é elegível, ela tem direito a receber de graça a instalação de um novo kit de recepção pela parabólica digital. E aí os nossos canais de atendimento da SIGA Antenado estão à disposição da população. É importante destacar que a SIGA Antenado não entra em contato com as pessoas devem entrar em contato conosco pelo 0800 729 2404 ou pela internet no www.sigaantenado.com.br. A pessoa informa o seu CPF, o seu NIS, que é o número de inscrição social. A SIGA Antenado verifica se ela tem direito a receber essa instalação e é realizado um agendamento. Um técnico da SIGA Antenado se dirige até a residência da pessoa e executa a instalação de graça do novo kit de recepção da parabólica digital.
A mudança das parabólicas também traz aos telespectadores melhor qualidade de som e imagem para todas as TVs e maior variedade de canais, inclusive regionais. Até dezembro de 2023 é o prazo que as famílias têm para buscar essa renovação. Mas tem gente que já está sofrendo interferência na sua casa, porque o 5G já entrou na sua cidade e tal. Então, se você está notando uma interferência na parabólica da sua casa, busque a substituição pelo kit, né, a nova parabólica digital, bem mais moderna, para você se manter conectado com o novo tempo. Então, você que nos assiste por antena parabólica, fique atento para essas mudanças, para não deixar de assistir a nossa programação, tá bem? Bom, estudantes do Colégio Adventista de Itajaí participaram da abertura da Ocean Race, a Fórmula 1 das regatas. A reportagem é do Daniel Gonçalves. Alunos do Colégio Adventista de Itajaí participaram das festividades da chegada da Ocean Race, a mais antiga e conhecida regata em todo o mundo. É a Fórmula 1 dos barcos e que chegou neste mês de abril na cidade portuária catarinense. Durante a Ocean Race teve esse programa que é Cantando ao Futuro, né, do programa da artista Hetty van der Linden, e as crianças tiveram a oportunidade de cantar a bordo a canção da década do oceano, que promove a ecologia, a preservação dos oceanos. A apresentação faz parte do projeto Cantando o Futuro, da artista plástica Hetty van der Linden, que viaja por todo o mundo com a Ocean Race promovendo a regata e a consciência ecológica. 2 músicas foram apresentadas, Cante o Futuro e também o hino da Marinha do Brasil. O Colégio Adventista de Itajaí sempre participa de grandes eventos da cidade. Nós queremos entregar alunos preparados para atender a sociedade. E quando veio esse convite da Marinha para esse momento, para esse grande evento da Ocean Race, nós ficamos muito contentes. Os alunos cantaram no Cisne Branco, navio veleiro da Marinha do Brasil, que busca divulgar a mentalidade marítima na sociedade civil e preservar as tradições navais. O navio Cisne Branco foi construído no ano de 2000 e representa o Brasil não só aqui no solo brasileiro, mas também em outros mares. Ele é conhecido como uma embaixada flutuante do Brasil. Ele é uma expressão viva e concreta das mais caras tradições navais brasileiras. O navio navega bastante, né? O navio participa de eventos náuticos e outros eventos por todo o Brasil e também no exterior. Na verdade, ele está sempre navegando, visitando portos e cidades, divulgando uma maior mentalidade marítima para a nossa sociedade. Para Zenaldo, um importante empresário de Itajaí e que escolheu a educação adventista para ensinar os seus 2 filhos, eventos como esse mostram como o colégio se preocupa não apenas com a parte pedagógica, mas também com a formação de bons cidadãos. Arrepia, emociona, né? A canção da década do oceano é muito emocionante, muito bonita a letra, e eles cantando também o hino da Marinha, que o hino da Marinha é o Cisne Branco, né? Dentro e a bordo do Cisne Branco foi muito emocionante, com certeza. E de volta com um giro de boas notícias, agora para falar sobre o programa Fé em Ação. É isso, Pedro? Pois é, isso mesmo, Darcy. Tanto a Darcy como você aí de casa sabem que o Fé em Ação vai ao ar todos os sábados, às 10 horas da noite. E é um programa que conta com testemunhos de pessoas que foram transformadas e hoje usam talentos, dons e até recursos financeiros para ajudar outras pessoas. A FÉ, a Federação dos Empresários Adventistas, realiza encontros anuais que falam sobre projetos e também sobre o amor de Deus. E foi um desses encontros que mudou a história do Luiz Henrique. Quem vai contar melhor isso pra gente, a história desse homem, é a Bárbara Luz. Vamos ver? Para eu te contar a história do Fé em Ação desta semana, vamos voltar para 2015. O Encontro Nacional da Fé estava acontecendo em Manaus e o Luiz Henrique Correia decidiu participar, buscando fazer novos contatos com outros empresários. O que ele não sabia é que aquele final de semana mudaria por completo a sua vida. Sérgio Azevedo vai nos trazer mais detalhes dessa história em sua entrevista com o Luiz Henrique. Terminou, eu me levantei com esse meu amigo. Falou, Luiz, agora é hora de distribuir cartão. Eu falei assim, não, eu não quero distribuir cartão, porque eu vim aqui para fazer um network com pessoas. Isso vai acontecer, mas o meu melhor network eu fiz agora, com essa pregação que foi com Cristo. Ficaremos também por dentro de todas as novidades da fé com ele, André Aurel. Um programa emocionante, preparado com muito carinho para você. Sábado, às 10 horas da noite, nos vemos no Fé em Ação.
Fé em Ação, sempre sábado, 10 horas da noite. Sempre mesmo horário, né, Darcy? Mesmo horário. Imperdível. É isso. E agora é hora daquela dica do NT Play. O que o pessoal que está em casa pode ver nesse final de semana? Pedro, conta pra gente. Se vê só, a Soane sempre dá a sua dica aqui, né? No Revista, aqui sobre o NT Play, o que vai ter. Eu quero aproveitar e dar a minha dica também, né? Para o pessoal de casa conseguir aproveitar esse tão maravilhoso NT Play que a gente tem disponível, né? Com vários materiais. Tudo de pra graça. gente assistir. Tudo de graça. Olha só, pessoal, toda sexta-feira o NT Play disponibiliza um conteúdo novo no site ntplay.com. Às vezes são produções novas, como programas, séries evangelísticas, filmes cristãos, mas tem também uma seção especial no NT Play que se chama NT Play Retro. Lá você pode encontrar o quê? Muitos sermões, programas antigos e que marcaram a vida de muita gente. Por isso, nessa sexta-feira, vai ficar disponível, olha só, a série de sermões Futuro com Esperança, do pastor Mark Finley. Acho que você lembra dessa série, né? Você está vendo aí na tela e já deve estar lembrando desse pastor norte-americano que tem mensagens aí muito impactantes, né? Na série Futuro com Esperança, o pastor Mark Finley fala sobre violência, guerras, angústia, falta de amor que existem ainda nesse mundo e mostra como em meio a dúvidas e incertezas existe esperança. Eu mesmo já assisti muitos sermões do pastor Mark Finley, cresci na igreja, né, assistindo, é muito bom ver eles disponíveis Com aí certeza. de graça para o pessoal. Sempre edifica, né? E vai estar tudo traduzido, tá, minha gente? Então você pode entrar lá no ntplay.com e conferir. Pedro, foi muito bom falar sobre isso agora, né? Porque esse é o nosso papel aqui, te mostrar uma realidade que tem muitas vezes, e é difícil, né? Mas ela existe e é real. E também te mostrar que existe esperança, viu? Que Jesus vai voltar e que muito do que a gente vê hoje são profecias que estão se cumprindo para que Ele volte. Por isso, o meu agradecimento a você que é Anjo da Esperança, viu? A você que é aluno da Escola Bíblica aqui da Novo Tempo e a você que nos assiste diariamente. A nossa gratidão a você por nos ajudar a levar esperança para tanta gente. É real, Darcy, importante, muito importante isso que você falou, né? E se você de casa se interessou em ver esses sermões do pastor Mark Finley, é só acessar ntplay.com no seu celular, tablet, você pode ver também do seu computador e aproveite também para ver outros conteúdos que estão nesse site aí. Os sermões vão estar disponíveis e você também pode assistir o que você quiser aí, que está disponível de graça para você no NT Play. Inclusive, todos os episódios do Revista Novo Tempo estão por lá. Pois é, esse aí você de casa não pode perder. Verdade. Darcy, eu vou ficando por aqui, foi um prazer. Certo. Um feliz sábado, um bom sábado para você, né? Um bom sábado para você de casa que nos acompanha. E Darcy, a gente se vê semana que vem. Tá certo, então. Até lá, Pedro. Até lá, Obrigada. Darcy. Tchau, tchau. Bom, a história agora vem da nossa vizinha Argentina. Os moradores da cidade de Libertador, San Martín, tiveram a oportunidade de participar de uma festa missionária, onde mostraram à comunidade as diversas atividades que vem realizando na região. A Universidade Adventista del Plata, localizada na província de Entre Rios, Argentina, realizou o primeiro encontro de jovens missionários universitários de 2023. Com o nome Fiesta Missioneira, o programa é realizado todos os anos na instituição, com o objetivo de compartilhar esperança. A universidade é conhecida mundialmente e também localmente por sua missão e não é de agora. Isso vem de 125 anos. A história da universidade, as suas origens, que foi criada justamente para essa vocação, com esse DNA, com essa missão, que tem a ver com justamente envolver os estudantes, professores e todas nossas atividades para compartilhar o Evangelho ao mundo inteiro. O que estamos vivendo nestes dias é justamente a festa missionária, que é uma das muitas atividades que a UAP desenvolve para somar os jovens a esta missão. Dezenas de estudantes estão envolvidos na organização dos mais de 40 grupos missionários a cada ano. Este ano podemos ver uma festa verdadeiramente extraordinária. Esperamos que em 2023 tenhamos um ano tão abençoado quanto os anos anteriores, dando continuidade ao que consideramos, o que falei recentemente, parte do DNA da Universidade Adventista del Plata. Bom, realmente temos aqui muitos grupos missionários, cada um deles tem também um projeto específico, alguns deles trabalham com crianças, com jovens, com clubes de desbravadores também, e alguns deles também trabalham com pessoas maiores, eles adotam como avós deles e também fazem atividades. Alguns deles também trabalham com pessoas que têm capacidades diferentes. Então, isso é bem legal porque faz tempo já que a universidade tem essa impronta
e os grupos missionários cada vez mais vão se involucrando nessas atividades, vão também criando novas. Então, constantemente estamos criando grupos novos. Para mim é um privilégio muito grande fazer parte de tudo isso, porque nunca tive antes essa chance de conhecer tantos grupos missionários distintos. Aqui há mais de 30 grupos missionários involucrados em diversas atividades de saúde, de conhecimentos teológicos, atividades missionárias para pessoas que são carentes. Então, para mim está sendo muito enriquecedor e creio que me ajudará muito a me desenvolver espiritualmente, não somente a mim, mas todos que estão participando dessas atividades. O que estamos vendo aqui é algo maravilhoso. Quando vemos centenas de jovens nos diferentes estandes recrutando para serem missionários, para servir na área e eles consideram que podem fazer algo para Jesus, isso é algo maravilhoso, porque é uma iniciativa dos alunos compartilharem Jesus com outros. Por que isso é importante? Porque isso impacta a Igreja Adventista local, regional e também mundial. Porque desta forma, não só pelo exemplo estão contagiando outros jovens, mas também estão cumprindo a missão. Eu vou. Quero te animar a fazer parte desse grande movimento jovem em toda a América do Sul para compartilhar a Jesus. Deus quer te usar. Você vale muito para Jesus. Ele te ama mais do que você pode imaginar. Deus te abençoe. Maranata! Na semana passada, eu recebi aqui a Darleide Alves, apresentadora do Consultório de Família e autora do estudo Pais Preparados, Filhos de Caráter, da revista Esperança. E foi uma conversa muito legal, em que a gente fala exatamente sobre a preocupação com a família. Portanto, se você também se preocupa com isso, se você também quer aprender mais sobre essa relação pais e filhos, peça agora mesmo essa revista. Acesse novotempo.com/escola bíblica ou mande mensagem para o WhatsApp 12 98244 4449. Eu vou abrir aqui o primeiro capítulo que diz o que faremos por nossos filhos. Vou te mostrar aqui, ó. Mostrando preocupações que antes a gente achava que eram só na fase adulta, que são questões emocionais ou transtornos mentais que a ciência comprova que afetam tanto crianças como adolescentes. Portanto, pai e mãe que nos assiste, se atente a essas questões e peça agora mesmo a sua revista. É gratuita para você, tanto a revista quanto o envio dela aí para sua casa. Eu vou repetir aqui para você ter a sua. Acesse novotempo.com/escola bíblica. E tem também o WhatsApp, que é o 12 98244 4449. Você pode baixar também a versão digital e ter essa revista agora mesmo pelo site, tá bom? Aí já pode sair compartilhando com seus amigos e familiares. Anotado aí? Então peça a sua agora mesmo. Bom, e o Revista de hoje fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você. Eu te encontro novamente na segunda-feira às 6h45 da noite, pelo horário de Brasília. Até lá, fica com Deus. Tchau, tchau.